Você beberia sangue se tivesse sede? E se toda a água do país se tornasse um símbolo vivo de julgamento? O Egito acordou com um susto que jamais esqueceria. Moisés, obedecendo à ordem divina, estendeu sua mão sobre as águas com o cajado de Deus. Num instante, o majestoso rio Nilo, símbolo de fertilidade, vida e adoração, virou sangue. Literalmente, os egípcios, ao se aproximarem das margens, viram peixes mortos boiando, a água escurecida e espessa, o cheiro podre se espalhando como fumaça. As fontes secaram. As jarras de barro nas casas, até mesmo aquelas já armazenadas, estavam tomadas por sangue. O desespero foi imediato. As pessoas cavavam desesperadamente ao redor do rio, tentando encontrar água limpa, mas a terra também estava amaldiçoada. Durante 7 dias, o Egito inteiro foi obrigado a enfrentar a ira de um Deus que estava cansado de ver seu povo sendo oprimido. O Nilo, adorado como uma divindade, foi humilhado. O recado era claro: eu sou o Senhor, eu sou o Deus verdadeiro, e nenhum outro terá o meu lugar. O sangue era mais do que um elemento físico. Era uma declaração espiritual de confronto direto contra os falsos deuses e contra a tirania de Faraó. E mesmo com o caos instalado, com a vida egípcia em colapso, com o cheiro da morte pairando no ar, o coração de Faraó permaneceu endurecido. Ele viu o poder de Deus, mas escolheu ignorar. Assim como muitos fazem até hoje, recebem os sinais, vivem as consequências, mas preferem manter o controle a se render ao Altíssimo. Quantas vezes você também ignorou os sinais? Quantas vezes a água da sua vida virou sangue, mas você tentou continuar como se nada tivesse acontecido? Essa foi apenas a primeira praga. Se o Egito achava que podia desafiar o Deus dos hebreus, mal sabia o que ainda viria. Segunda praga, as rãs invadem o Egito. Já tentou dormir com dezenas de rãs pulando em cima de você? E quando a sua casa vira o habitat delas sem pedir permissão? A segunda praga chegou como uma onda viva e saltitante. O Egito foi tomado por rãs em todos os lugares. Elas não respeitaram templos, cozinhas, camas, nem a privacidade dos quartos reais. Pulavam sobre os alimentos, escondiam-se nas roupas, coachavam sem parar. O que poderia parecer engraçado, logo virou desespero. Imagine não conseguir dar um passo sem pisar em uma. O que deveria ser uma casa virou um ninho de praga. O cheiro, o barulho, a invasão. Tudo era insuportável. O povo começou a clamar. Os magos do Egito conseguiram imitar o fenômeno e pioraram a situação. Mas só Moisés, com a autoridade do Deus vivo, conseguiu fazê-las desaparecer. Quando as rãs morreram, formaram montes de podridão. O cheiro tomou as cidades. Mas mesmo diante do livramento, Faraó voltou atrás. Seu coração não mudou, apenas se aliviou por um instante. Essa praga ensina que muitas vezes Deus usa o incômodo diário para nos chamar. O problema só se repete porque o orgulho permanece. As rãs não foram apenas um castigo, foram um espelho da resistência humana. Às vezes, Deus permite o incômodo para ver se estamos dispostos a mudar, ou se só queremos alívio momentâneo. Será que você está disposto a se livrar do que incomoda, ou só quer empurrar as rãs para debaixo do tapete? E se o chão que você pisa começasse a subir pelo seu corpo? E se o pó da terra se tornasse uma praga viva, inquieta e invisível? Sem aviso, Deus ordenou que Arão estendesse o cajado e tocasse o pó da terra. Num sopro, bilhões de partículas ganharam vida e se transformaram em piolhos. Eles cobriram homens e animais. Subiam pelas roupas, alojavam-se nos cabelos, entravam em cada dobra da pele.
A coceira era insuportável, a agonia constante. O povo se desesperava, tentando arrancar os pequenos invasores com as unhas, sem sucesso. O Egito inteiro se viu refém de um incômodo quase invisível, mas que revelava uma lição grandiosa. Os magos de Faraó tentaram replicar o milagre, mas falharam. Pela primeira vez, eles reconheceram: isso é o dedo de Deus. Foi uma confissão pública de derrota. Mesmo assim, Faraó não se rendeu. Seu coração endurecido o impedia de enxergar que o Criador do pó é também o Senhor de toda a terra. A praga dos piolhos não destruiu riquezas, não matou ninguém, mas humilhou um império inteiro. Mostrou que Deus não precisa de terremotos. Para nos ensinar, às vezes, Ele só precisa tocar no chão. E você está atento aos pequenos sinais? Ou está esperando uma tempestade para reconhecer que Deus já está agindo no detalhe da sua vida? Quarta praga: enxames de moscas. E se o ar que você respira fosse invadido por nuvens vivas de pragas? Você aguentaria viver cercado de zumbidos? E tormento, a quarta praga não trouxe fogo nem feridas, mas trouxe desespero. Do nada, o céu foi encoberto por enxames de moscas. Nuvens negras tomaram as cidades, invadiram casas, pousaram sobre alimentos, sobre os olhos, feridas, animais e bebês. O som era ensurdecedor, o incômodo absoluto, moscas por toda parte, rompendo a rotina, tirando o sono, contaminando tudo. As pessoas tapavam o rosto, as janelas, tentavam se proteger, mas elas passavam pelas rachaduras, pelos mínimos espaços. Mas em Gósen, onde estavam os filhos de Israel, havia paz. Nenhuma mosca entrou ali. Deus separava o seu povo, mesmo no meio do juízo. A mensagem era clara: Ele sabe quem são os seus. O Egito afundava no caos, enquanto o povo de Deus permanecia intocado. Diante dessa praga, Faraó tentou negociar. Sugeriu que os hebreus sacrificassem ali mesmo, mas não libertou de fato. Queria manter o controle, como muitos de nós também tentamos diante de Deus. Às vezes, Deus nos permite viver o zumbido do caos, para que possamos valorizar a leveza da obediência. A paz que você busca pode estar onde Ele mandou você ir, e não onde você quer ficar. A praga, a peste nos animais. E se tudo o que você possui como sustento simplesmente tombasse, morto diante dos seus olhos? A quinta praga não chegou com trovões, mas com silêncio, o silêncio dos campos. Um a um, os animais do Egito caíram mortos. Bois, vacas, ovelhas, cavalos e camelos, todos foram atingidos. O chão ficou coberto de corpos. A economia egípcia parou. O transporte, a alimentação, a força de trabalho, tudo se perdeu de uma só vez. Era como se Deus dissesse: você depende disso, mas eu sou quem sustenta. Enquanto isso, os animais do povo hebreu permaneceram vivos. Nenhum sequer adoeceu. O contraste era gritante. O Egito sofria. Gósen prosperava. Era mais que justiça, era distinção divina. Faraó mandou investigar. Quando confirmaram que era verdade, seu coração se fechou ainda mais. Essa praga atingiu onde muitos colocam sua segurança, nos bens materiais. Deus tocou no que parecia garantido. A lição era clara. Quem deposita sua fé nas riquezas pode vê-las ruir em um instante. Mas quem confia em Deus permanece de pé, mesmo que tudo à volta caia. Talvez você esteja vivendo perdas porque Deus quer mostrar que a sua provisão não vem da terra, mas do céu. A pergunta é: onde está a sua fé? E se a sua pele começasse a arder, abrir feridas e sangrar, e ninguém, nem mesmo os médicos, soubesse o que fazer? A sexta praga veio como um golpe direto contra o corpo. Moisés e Arão, obedecendo à voz do Senhor, pegaram cinzas de um forno e as lançaram ao ar diante de Faraó.
e ao tocarem o vento, espalharam-se sobre o Egito, tornando-se úlceras, feridas abertas e dolorosas, nos homens e nos animais. Não havia remédio, não havia cura, nem os magos de Faraó puderam se manter de pé, pois também foram atingidos. A praga não poupou posição, riqueza ou aparência. Nobres e servos, soldados e escravos, todos sentiam a dor que a desobediência provoca. As úlceras coçavam, ardiam, infeccionavam. A humilhação era pública. O Egito, antes imponente e saudável, agora era uma nação ferida. Deus estava expondo o que havia por dentro: orgulho, soberba, dureza, tudo agora estampado na carne. E mesmo assim, Faraó não cedeu. Ele não pediu oração, não demonstrou arrependimento, suportou a dor e se escondeu atrás do trono. Quantas vezes fazemos o mesmo? Ao invés de clamar por socorro, nos orgulhamos da resistência e preferimos sofrer a reconhecer que estamos errados. Deus não feriu para destruir, feriu para despertar. Às vezes, o toque de Deus arde, mas é porque Ele quer curar por dentro aquilo que ninguém vê. Chuva de pedra e fogo. Você já imaginou o céu lançar sobre você não apenas pedras, mas fogo? Como escapar quando o julgamento vem de cima? Deus mandou Moisés avisar. Uma tempestade jamais vista cairia sobre o Egito. Os que temessem ao Senhor deveriam abrigar-se. Os que ignorassem enfrentariam o peso da justiça divina. E assim foi. O céu rugiu. Raios cortaram os céus como lâminas. Granizo caiu misturado com fogo. Era como se a natureza estivesse em rebelião. Telhados desabaram, árvores partiram-se. Ao meio, plantações foram destruídas. Animais e pessoas que ficaram ao ar livre morreram. O som era ensurdecedor. A visão era apocalíptica. O Egito, que antes olhava para o céu esperando fertilidade, agora temia olhar para cima. Faraó, diante da devastação, chegou a dizer: "Pequei." Pediu a Moisés que orasse para cessar a tormenta. E Deus, em sua misericórdia, atendeu. Mas assim que a tempestade parou, Faraó endureceu novamente. Era como se dissesse: "Eu suporto as consequências, mas não me rendo." Quantos agem assim? Só clamam durante a tempestade, mas esquecem de Deus quando o céu volta a se abrir. Não, espere o céu desabar para reconhecer quem está acima de tudo. O mesmo Deus que envia o juízo é também o que oferece abrigo. Gafanhotos devastadores. E se tudo o que sobrou da sua esperança fosse devorado diante dos seus olhos? Com as colheitas já fragilizadas pela tempestade de granizo, Deus envia a oitava praga. Gafanhotos, milhões, bilhões, enxames tão densos que escureciam o céu. Eles avançaram como exército faminto. Tudo o que ainda restava verde foi devorado. Galhos, frutas, grãos, folhas, raízes, nem sombra de vida ficou. A terra tornou-se pó. O Egito, antes chamado de celeiro do mundo, agora era um deserto calcinado. O povo entrou em pânico. Os conselheiros de Faraó imploraram que ele deixasse os hebreus partirem. Até o próprio rei ensaiou uma rendição parcial. Mas, mais uma vez, seu coração oscilou entre o medo e o orgulho. Moisés orou, Deus mandou um vento forte e os gafanhotos foram lançados ao Mar Vermelho. O alívio chegou, e com ele a velha resistência de Faraó. Essa praga representa o fim das forças humanas. Quando o trabalho de meses desaparece em minutos, quando o futuro se desfaz diante dos olhos, quando tudo que era verde morre, é hora de confiar em algo maior que o solo. Há momentos em que Deus permite a perda total, não para nos destruir, mas para nos lembrar que Ele é o único que restaura o que o inimigo tentou consumir. Trevas espessas, 3 dias, sem ver a luz, 3 dias sem saber onde pisar, 3 dias sentindo o peso da ausência de Deus. Deus ordenou a Moisés que estendesse a mão aos céus, e assim o fez.
Subitamente, uma escuridão densa cobriu toda a terra do Egito. Mas não era qualquer sombra. Era uma treva espessa, quase palpável, que paralisava os corpos e congelava as almas. Durante 3 dias, ninguém saiu do lugar. Ninguém enxergava sequer o próprio irmão. O silêncio, quebrado apenas pelos murmúrios de medo, ecoava como sentença. Enquanto isso, em Gósen, onde habitavam os filhos de Israel, havia luz. Uma luz que não vinha do sol, mas da presença de Deus. Era como se o Senhor dissesse: quem está comigo nunca estará em trevas. Faraó mais uma vez tentou negociar. Libertaria o povo, mas não os rebanhos. Moisés foi firme. A liberdade que Deus oferece é completa. Não se barganha com a vontade divina. Essa praga não causou dor física, mas expôs a cegueira espiritual. Mostrou que muitos podem estar cercados de luz e ainda assim viver em escuridão interior. Quantos andam com os olhos abertos, mas com a alma apagada? Quantos precisam de um tempo de trevas para buscar a verdadeira luz? Talvez Deus tenha apagado tudo ao seu redor, para que você perceba que a única luz que resta é Ele. E essa luz nunca se apaga. Da praga, a morte dos primogênitos. Naquela noite, o choro do Egito foi mais alto que os trovões. Não houve casa sem lamento, não houve coração sem dor. A última praga foi definitiva. Deus avisou: à meia-noite todo primogênito do Egito morreria. Do trono ao cárcere, das casas nobres às cabanas humildes, ninguém escaparia. Mas Deus deu uma instrução ao seu povo: sacrifiquem um cordeiro, marquem os umbrais das portas com seu sangue. Onde houver sangue, a morte passará por cima. Nascia ali a Páscoa, o princípio do livramento. Naquela noite, o anjo do juízo passou, e por onde não havia sangue, houve morte, choro, desespero. Mas nas casas marcadas, houve vida, proteção, promessa. O coração de Faraó, finalmente quebrado, mandou que o povo partisse. Já não era mais um pedido, era uma ordem desesperada. O povo de Deus saiu do Egito com pressa, levando suas famílias, suas promessas e a lembrança de que o sangue salva. Essa praga não foi apenas um juízo, foi um anúncio, uma profecia viva do que viria com Jesus, o Cordeiro de Deus. Hoje, o sangue que nos livra não está mais nas portas, está na cruz. E ainda hoje, a morte respeita onde Deus habita. Você já marcou a porta da sua vida com o sangue do Cordeiro? Ou está esperando que a noite chegue para tomar uma decisão eterna?